Olá, meus amigos! Mais uma vez estamos aqui juntos para nos debruçarmos sobre mais um tema intrigante da parte do direito penal, parte geral, que é o erro de tipo. Vem comigo, vamos estudar esse tema juntos? Quando falamos em erro de tipo, a primeira nomenclatura que se utilizava era erro de fato. Isso antes da reforma do Código Penal de 1984. Naquela época, o legislador se preocupava com os erros sobre os elementos objetivos do tipo penal, por isso que falava erro de fato. Porém, com a reforma de 84, o legislador passou a prever a possibilidade do erro também incidir sobre os elementos subjetivos e até mesmo os elementos normativos. Portanto, hoje a nomenclatura é erro de tipo, ou seja, o erro sobre o tipo penal e não mais o erro sobre apenas o fato. O erro de tipo está previsto lá no artigo 20 do Código Penal, no caput, quando diz lá a letra da lei: o erro sobre elementos constitutivos do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Fala-se numa diferença eventual entre erro e ignorância. É uma diferença desnecessária. Por quê? Porque o erro é a falsa percepção da realidade do fato. Ou seja, o agente acha que um objeto é este, mas na verdade o objeto é aquele. Por exemplo, o indivíduo vê um cavalo e acha que aquele cavalo é um jumento, por exemplo. Tá? Esse é um erro. E o que é ignorância? A ignorância ela está caracterizada quando a gente desconhece a realidade dos fatos. Por exemplo, se ele acha que naquele lugar havia um animal, quando na verdade não havia. Ou quando o indivíduo pega uma sacola achando que ali estão só os seus objetos, mas ali dentro havia um outro objeto que não era seu. O agente ignorava a existência daquele celular dentro daquela sacola. A diferença entre erro e ignorância é desnecessária porque o legislador trata da mesma forma. Então, quem erra ou quem ignora, a consequência penal será a mesma. Qual um conceito que se pode dar sobre erro de tipo? O que é o erro de tipo? Erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. Ou seja, é a falsa percepção da gente em torno daqueles elementos que ali estão descritos na lei penal como crime. Por exemplo, o indivíduo pega um objeto achando que é seu, mas na verdade é de outro. Ele erra sobre o elemento coisa alheia. Veja que é essencial entender que o erro de tipo, ele sempre afasta o dolo. Por quê? Por uma simples razão. Dolo é consciência mais vontade de agir. Se o agente não tem consciência, não tem conhecimento, então fica afastado a possibilidade do dolo. O erro de tipo é um erro chamado erro essencial, que é aquele erro que incide sobre as elementares do tipo penal ou mesmo sobre as circunstâncias elementares. As circunstâncias elementares, ou seja, as elementares, elas compõem o tipo penal na sua essência. Então, quando o agente erra sobre esses elementos que são essenciais, fala-se então em erro de tipo ou erro do tipo penal. Os exemplos que eu dei abordam o erro sobre condutas comissivas, né? Quando se pratica mediante ação. Exemplo do indivíduo que vai pegar o seu veículo no estacionamento, aciona o alarme e quando o alarme destrava, ele entra no carro, dá partida e vai embora. Só que na verdade ele acabou entrando em outro carro. O agente ouviu o alarme destravando e entrou no veículo, só que entrou no veículo errado. E chega na casa dele, ele vê que se trata de outro veículo. Veja que, nesse caso, o erro de tipo aqui é um erro sobre uma conduta positiva, mas também pode haver um erro sobre a omissão. Nos crimes omissivos impróprios, ele se caracteriza quando o agente tem o dever de impedir o resultado e não impede. Então pode ser que o erro incida exatamente sobre o dever de impedir o resultado. Vamos imaginar a situação de um salva-vidas que, vendo uma pessoa se debatendo na água, imagina que ele esteja brincando, imagina que seja uma pessoa conhecida dele, que sempre faz aquele tipo de brincadeira, e ele fala, não vou socorrer porque não precisa, ele sempre faz isso. Só que na verdade aquela pessoa naquele momento estava se afogando.
Veja que o erro foi sobre o dever ali de impedir. Naquele momento ele achou que não precisava impedir o resultado, ele achou que não precisava salvar a pessoa. Então, nem só nos comportamentos comissivos, mas também o erro pode incidir sobre a omissão. Vamos agora às espécies de erro. Quando nós estudamos o erro, nós estamos diante de duas possibilidades. Um erro chamado pelo legislador de erro excusável e o erro chamado de inexcusável. O que é o erro excusável? Também chamado de erro inevitável, invencível, desculpável, justificável. Ocorre quando o agente não age nem com dolo e nem com culpa. Ele não age com a falta do dever, nem mesmo o dever de cautela, aquele cuidado objetivo necessário. Qualquer pessoa teria agido, um homem médio, né, teria agido daquela mesma forma. Se o erro é inevitável, se o erro é justificável, ou pelo legislador chamado de excusável, veja, nós vamos ver algumas consequências que afasta o dolo e afasta a culpa. Vamos pegar uma situação, um exemplo. O indivíduo entra numa mata para fazer uma caça. E, pelas regras daquele dia, só uma pessoa entrava por vez. Então ele tinha certeza que ele estava sozinho. Lá dentro da mata, ele vê uma moita se mexendo e atira achando que era um animal. Sendo que, na verdade, havia uma pessoa que havia entrado ali por um buraco. Imagina a situação. Mesmo uma pessoa mais prudente não poderia imaginar que havia alguém ali, porque as regras não eram para que tivesse alguém, e não se imaginaria alguém ter entrado daquela forma sorrateira. Veja que ele não agiu nem com dolo nem com culpa. É um erro plenamente justificável. O caso do erro inexcusável é outra hipótese. Erro inexcusável, ou também vencível, é o erro evitável, ou um erro injustificável, né? É aquele em que não há desculpa. Veja, o agente, ele não age com dolo, porque o erro sempre exclui o dolo porque afasta a consciência. Porém, ele foi descuidado, ele age com culpa, naquelas três modalidades que nós já conhecemos, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, nós estamos aqui diante de dois tipos de erro: erro excusável e erro inexcusável. Ou seja, as espécies, né, de erro. Quais são os efeitos do erro de tipo? Depende da espécie, se é erro excusável, se é erro inexcusável. Primeiramente, temos que ter em mente que o erro sempre afasta o dolo, porque quem age com erro não tem consciência. Mas, se o erro for plenamente justificável, excusável, ele afasta o dolo e também a culpa, porque o agente não agiu sequer com culpa. Ele não agiu com descuido. Nesse caso, o agente será isento de pena. Agora, se o erro for inexcusável, também chamado de indesculpável, né? Nesse caso, vai afastar o dolo. Erro de tipo afasta o dolo, mas permanece a culpa do agente, se ele agiu com imprudência, com negligência ou com imperícia. Isso, naturalmente, se o legislador estabelece que aquele crime pode ser punido a título de culpa, como é o caso do homicídio, como é o caso da lesão corporal, né? Não seria o caso do furto, porque não existe furto praticado de maneira culposa. Esses efeitos, eles são facilmente perceptíveis lá na própria redação do artigo 20. Veja só, olha o que diz o artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Ele pode também, como consequência, não excluir exatamente o dolo ou a consciência, porém, ele afasta o conhecimento daquele tipo penal, desclassificando a conduta do agente para outro tipo penal. Vamos imaginar uma pessoa que é convidada por alguém a praticar um furto. Se esse indivíduo que convidou for um funcionário público, e um terceiro auxiliou, esse terceiro, se ele tiver conhecimento que a pessoa era funcionário público e ele estava subtraindo um bem pertencente à administração pública, estará praticando peculato. Então, é hipótese que mesmo particular
pode, aí, no concurso de pessoas, responder por crime de peculato. Mas veja, se o agente não sabia que aquela pessoa que estava convidando ele para furtar um objeto da repartição pública, se ele não sabia que ele era funcionário público, então ele age em erro. Veja que nesse caso, desclassifica o erro de tipo, desclassifica a conduta de peculato para furto, saindo do 312 do Código Penal para o 155, porque o erro dele foi sobre um elemento do tipo penal aí, que é funcionário público. Então, veja que nesse caso, o erro de tipo tem um outro efeito, ele não exclui o dolo, mas ele desclassifica a conduta do agente para outra conduta, ok? É possível também que alguém confunda erro de tipo com crime putativo por erro de tipo, mas eu vou mostrar para você que não há necessidade de confundir. Sabemos que o erro de tipo é aquele em que o agente erra sobre um elemento do tipo penal. Então, fica afastado do dolo, mas ele pode até mesmo responder por forma culposa. Então, no erro de tipo, o agente ignora, ou seja, mediante um erro, ele não sabe que está praticando uma infração penal, quando na verdade está praticando. A hipótese que o indivíduo pega um guarda-chuvas, né, ao sair de um restaurante, pega um guarda-chuva de um terceiro achando que é o seu, né, ou mesmo na modalidade culposa, ele age com imprudência, com negligência e imperícia e acaba respondendo por um crime culposo. Já no crime putativo por erro de tipo, o agente também erra, mas ele, achando que está praticando um crime, ou seja, um delito imaginário, na verdade, ele não está praticando crime algum. É o exemplo de alguém que pega uma aspirina achando que a aspirina será um meio abortivo e acaba ingerindo para o aborto. Então, veja, imaginariamente ele está achando que está praticando um crime. Só na cabeça dele está praticando um crime, porque na verdade a aspirina não é um meio abortivo. Então, é um delito putativo, é um crime putativo por erro de tipo, ou seja, sobre um erro, aconteceu aí um erro sobre um elemento do tipo penal. É um crime impossível. Jamais alguém iria praticar um aborto tomando uma simples aspirina. Então não se confunde um erro de tipo com o delito putativo por erro de tipo. Agora, tratando da discriminante putativa. O tema discriminantes putativas é um tema bastante intrigante e ele requer uma determinada atenção. Eu chamo você para vir aqui comigo, tá? Vamos tratar então das discriminantes putativas. O que são essas discriminantes putativas? A palavra discriminante, ela tem o sentido de tirar o caráter de crime, ou seja, é sinônimo de eximentes, de excludente, excluem o crime, tá? Discriminante. Ela afasta o caráter de crime. Por que é chamada putativo? A palavra putativo, ela traz o sentido de imaginário. O putare, o verbo, né, lá no latim, falava do julgamento. Então, na verdade, é um julgamento errado sobre uma determinada situação de fato que nós vamos interpretar agora, tá? Antes disso, é possível se utilizar outros nomes para falar a mesma coisa. Então, quando fala assim discriminante putativa, nós estamos falando de um erro sobre um elemento do tipo, mas no caso, um elemento sobre uma discriminante. É por isso que é possível se falar em erro sobre discriminante ou falar em erro sobre uma excludente de ilicitude ou mesmo o nome discriminante putativa. Tudo isso são expressões sinônimas. E o que é uma discriminante putativa? Discriminante putativa o conceito dela é por uma falsa percepção da realidade, o sujeito é levado pelas circunstâncias de um caso concreto a agir supondo que existe uma causa de exclusão de ilicitude sobre a situação que, na verdade, não existiria essa causa. Ele acha que está sobre uma ameaça, por exemplo, de um crime, quando, na verdade, ele não está. É a hipótese de B imaginar que está sendo atacado por C e aí, preventivamente, ele age em legítima defesa, agredindo, ferindo ou matando o seu imaginário agressor, sendo que, na verdade, naquela hipótese, você pode imaginar qualquer situação,
o indivíduo não estava agredindo ele. Por qualquer situação, vamos imaginar que ele fosse cego, que ele não estava armado, mas o agente ele imaginou, interpretou de maneira equivocada a situação de fato, ok? Nós temos o caso dos exploradores da caverna, né, que mostra ali uma hipótese também de estado de necessidade putativo. Eles imaginavam que estavam numa situação de estado de necessidade, quando no final daquela obra a gente sabe que, na verdade, eles não estavam. Qual é a previsão legal? Ou seja, onde está previsto as chamadas discriminantes putativas? Está lá no artigo 20, no parágrafo 1º, que assim diz: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Veja só, basta que, havendo um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o agente age imaginando que está agindo acobertado por uma excludente de ilicitude, uma legítima defesa, um estado de necessidade, por exemplo, quando na verdade não está. Ok, o artigo 20 diz que é isento de pena. É isento de pena. O agente não responde por aquela situação na forma dolosa ou responderá por culpa, no caso de culpa imprópria, se ele agir com imprudência, negligência ou imperícia na interpretação do fato. Falando agora sobre as espécies de discriminantes putativas, nós temos que separá-las em 3 espécies. Por quê? Quando se fala nessas circunstâncias em que o agente supõe estar agindo sobre uma excludente e, na verdade, ela não está, 3 situações podem ocorrer. A primeira delas é que o erro do agente pode ser sobre uma situação de fato. É aquilo que nós chamamos de erro relativo aos pressupostos de fato de uma causa de exclusão da licitude. Nada mais é do que o agente que interpreta a realidade do fato, mas interpreta de maneira errônea. Vamos pegar um exemplo que é bastante claro. Imagina alguém que está sendo ameaçado, A está sendo ameaçado por B. E quando o A, a vítima da ameaça, chega na frente da casa dele, vê o B lá parado, aí o B fala: eu trouxe aqui para você algo importante, e põe a mão nas costas. O A, achando que está sendo atacado ali, que poderá ser vítima, ele saca uma arma e atira, sendo que, na verdade, aquela pessoa estava ali com um bilhete dizendo para ele que tinha se arrependido de ter ameaçado ele. Veja, o agente ele interpretou a situação fática. Grave bem isso, que é muito importante. A situação do fato, a interpretação dos pressupostos do fato. Ou mesmo o caso de um pai de família que está dentro da sua casa, ouve barulho dentro da casa, quando ele levanta, vê um vulto, atira no vulto para defender a sua família, e quando vai perceber, era um filho, um parente que estava chegando de madrugada sem avisar. Interpretou mal a situação do fato. Há outro tipo de erro, ou seja, outro tipo de discriminante imaginária, discriminante putativa. É aquela que incide sobre a existência ou não de uma causa de exclusão de ilicitude. Veja, aqui não é interpretação sobre o fato, e sim se existe ou não existe uma situação, uma circunstância que poderia excluir a responsabilidade do agente. Imagina a situação de um policial que chega na sua residência armado, nervoso de um dia de trabalho, após um dia de trabalho, e encontra o cônjuge ou a cônjuge mantendo relação com outra pessoa, em flagrante adultério. Ele, imaginando que pode matar a pessoa em legítima defesa da honra, ele atira e mata a esposa, ou se for mulher, mata o marido e o amante ou a amante junto. Mas veja que nesse caso ele imaginava que existia uma discriminante, uma situação que o permitia agir daquela forma, sendo que na verdade nosso ordenamento não permite, não compactua com a legítima defesa da honra agindo dessa forma, Tem outras maneiras de resolver e não matando ou agredindo, ok? Veja que aí o erro foi sobre a existência de uma causa que poderia, em tese, afastá-lo, mas só tinha na mente dele essa causa de exclusão.
E a terceira hipótese fala do erro sobre ou erro relativo aos limites de uma causa de exclusão. Veja que agora o agente não desconhece que existe, ele até conhece a existência de uma causa de exclusão de ilicitude, porém ele extravasa, ele vai além dos limites dessa causa. Exemplo que podemos citar de um fazendeiro que, sabendo que pode proteger a sua propriedade sobre ataques de invasores, quando está na situação de um ataque, ele mata as pessoas. Não, calma aí, ele poderia sim agir para a defesa, isso ele sabia, que ele poderia agir em legítima defesa, no exercício regular de um direito de defesa da sua propriedade, mas não seria matando as pessoas. Então, veja que ele foi além, é o caso do excesso, tá? O erro dele é sobre o limite ou o alcance de uma causa de exclusão da ilicitude. Muito bem. Agora, para falar de discriminante putativa, nós precisamos, para encerrar essa parte, entender qual é a natureza jurídica da discriminante putativa. Porque nós vimos 3 tipos de discriminante putativa. Nós vimos a discriminante putativa sobre um erro numa situação de fato, os pressupostos de fato, interpretação do fato, um erro sobre a existência de uma causa de exclusão de ilicitude e, a terceira hipótese, um erro sobre os limites de uma causa de exclusão de ilicitude. Quanto ao erro sobre a existência de uma causa de exclusão da ilicitude ou sobre os limites de uma causa de exclusão de ilicitude, uma justificante, não há o que temermos, porque trata-se de erro de proibição. Mas é o chamado erro de proibição indireto. Por que indireto? Porque o agente achava que era lícito, na verdade não é lícito. Erro de proibição é matéria que nós estudaremos em outro momento. O que nos importa agora é estudarmos os efeitos que podem incidir sobre essa situação de discriminante putativa por erro. Se for erro de proibição, continuando então essa mesma linha, ainda que a gente não vai estudar muito detidamente, mas se for erro de proibição, nós precisamos entender o seguinte: quando formos estudar o erro de proibição, nós vamos ver que não fica afastado no erro de proibição o dolo e a culpa. É diferente do erro de tipo, que sempre afasta o dolo. No erro de proibição, não. Está lá previsto no artigo 21, quando diz que o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, é injustificável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la. Então, permanece o dolo e a culpa, mas haverá um erro sobre a culpabilidade do agente. Ok? É matéria, né, que será vista mais adiante. Porém, se o erro for inevitável, como diz lá no artigo 21, exclui a culpabilidade, isentando o réu de pena. Se for um erro inexcusável, ou seja, um erro injustificável, um erro evitável, não exclui a culpabilidade, apenas vai diminuir a pena de 1/6 a 1/3, ok? Porém, retornando ao tema que nos importa mais agora, afinal de contas, nós não estamos estudando sobre erro de proibição, nós estamos estudando sobre erro de tipo, mas estamos falando sobre as discriminantes. Quanto à natureza jurídica do erro sobre os pressupostos do fato, ou seja, as circunstâncias fáticas que afastam o crime, ou seja, há uma causa de exclusão de ilicitude imaginária, porque estamos diante da discriminante putativa. Para saber se é erro de tipo ou se é erro de proibição, vai depender da teoria adotada. Há 2 teorias, a teoria limitada e a teoria extremada. Pela primeira, pela teoria limitada da culpabilidade, trata-se de erro de tipo, ok? Erro de tipo, mas é o erro de tipo permissivo. Por quê? Porque o agente acha, na interpretação errada dele, errônea, imaginária, ele acha que pode, ou seja, ele acha que a lei permite ele agir daquela forma. Exemplo que nós demos, a legítima defesa, quando ele imaginou que estava sendo atacado. Tá? Então, nesse caso, trata-se de discriminante putativa por erro de tipo. Essa é a natureza jurídica
dos pressupostos, quando o erro incide sobre os pressupostos de fato. É discriminante putativa por erro de tipo. E qual a consequência se for uma discriminante putativa por erro de tipo? Aí vai depender se o erro é excusável ou se o erro é inexcusável. Então, se for um erro excusável, que é aquele justificável, aquele em que a pessoa comum teria agido da mesma forma, nós nos lembramos, ele exclui o dolo e a culpa e se torna um fato atípico. Ou seja, nem mesmo o agente age com dolo ou culpa, e nós sabemos que dolo ou culpa são elementos da conduta. E se você não tem conduta dolosa ou culposa, você não tem um elemento do fato típico, ok? Não há nem mesmo fato típico, é atipicidade mesmo da conduta. Porém, se o erro for evitável, um erro que é injustificável, ou seja, aquele erro em que o agente age com culpa, bastaria ele ter tido um pouco mais do cuidado objetivo, que ele não teve em razão de ser imprudente, negligente ou agir com imperícia. Nesse caso, trata-se de crime culposo. Mas olha só, qual modalidade de culpa? A culpa relacionada ao erro do agente é a culpa imprópria. Ok? Culpa imprópria. O que é a culpa imprópria? Já vimos em outra aula sobre o crime culposo, nós vimos que na culpa imprópria, o agente ele quer praticar a conduta, que é voluntária, ele quer o resultado. Ele quer o resultado, veja, parece com dolo, né? Mas, na verdade, é culpa imprópria. Na verdade mesmo, é um tipo doloso que o legislador, aqui no artigo 20, parágrafo 1º, decidiu punir como culpa. Porque, embora a gente queria o resultado, porque ele viu o seu desafeto, e ele matou porque ele quis, ele não se enganou, né? Ele falou, eu vou matar, e matou. Só que ele se enganou na interpretação do fato. Por isso que está dentro do capítulo da discriminante putativa, no caso agora por erro de tipo. Já pela outra teoria, o que nós vamos ver? A natureza jurídica do erro sobre uma circunstância fática, pela teoria normativa, ou também chamada de extremada da culpabilidade, será erro de proibição. Ou seja, a teoria normativa ou extremada considera até mesmo o erro sobre a interpretação fática, ela considera como erro de proibição. Por que ela considera como erro de proibição? Porque para essa teoria extremada, o agente, que ela é mais grave, né? Porque ela não exclui o dolo, né? Ela é mais grave para o agente. Veja que pela teoria extremada, o agente ele achou que poderia agir em legítima defesa. Então, para ela, trata-se de erro de proibição. Não erro de tipo permissivo, e sim erro de proibição. Nesse caso, qual é a consequência para a teoria extremada? Se o erro for inexcusável, não vamos começar pelo excusável. Se o erro for excusável ou aquele erro inevitável, justificável, exclui a culpabilidade e isenta o réu de pena, porque qualquer pessoa teria agido daquela forma. Veja, não exclui o dolo, vai excluir a culpabilidade, tá? Nós estamos na teoria normativa da culpabilidade. Já se o erro for inexcusável, um erro injustificável, aquele erro em que a gente age com culpa, não exclui o dolo, não exclui a culpa, né? Porque nos lembramos, né? Pela a culpabilidade, permanece o dolo e culpa. Não exclui dolo, não exclui culpa, porém o agente vai ter a sua pena diminuída de 1/6 a 1/3. E assim nós encerramos a nossa primeira parte da teoria do erro, em especial o erro de tipo. E assim nós encerramos essa primeira parte sobre o estudo da teoria do erro, em especial falando sobre o erro de tipo. Até a segunda parte desta aula, quando falaremos do erro essencial e da aberratio ictus, ou erro na execução. Até mais!